E é assustador, cara. Esse lance que ele falou do ponto de não retorno, já ouvi isso um monte de vezes Sim. mesmo. Mas você acabou de falar da Amazônia, você está dizendo assim, tem um monte de carbono lá. Isso. Essas árvores com esse aquecimento, elas vão morrer. Ao morrer, Esse carbono volta para a liberam atmosfera. carbono. E aí a gente morreu de vez, né? Porque aí o que acontece? Isso. Aí vamos Já, fritar. game over. Aí- Game over. Morrer assim, cara, demora um tempinho, pelo menos. Demora um tempinho, isso não acontece da noite para o dia, né? Um segundo tipping point muito perigoso é o que vai acontecer com o que a gente chama de permafrost, né? Que é a terra congelada que existe na Sibéria e no Canadá, que está congelada há alguns milhões de anos. Quando essa terra está congelada, você tem uma camada de gelo que não deixa o metano que está armazenado no solo escapar para a atmosfera. Este permafrost está derretendo. E ele, ao derreter, lança metano para a atmosfera em gigantescas quantidades. Qual é o pepino? Este metano, ele é 21 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que cada molécula de CO2. E com isso, é um risco enorme da gente rapidamente atingir uns cenários de emissões que a gente não imaginava 10 ou 20 anos atrás. É um risco concreto. Como é que a gente evita isso? Evitando um aumento de temperatura onde o threshold desses tipping points, possam vir a ocorrer. Esse derretimento do permafrost já está acontecendo. A degradação da floresta amazônica já está acontecendo. A gente mede isso, né, com satélites, a gente mede isso com medidas de gases de efeito estufa na Amazônia. Quer dizer, não é que vai começar num tipping point de quando chegar a 4 graus. Já estamos indo nessa direção. E a gente precisa mudar essa direção, obviamente. Entendi. Mas você também me falou que agora a gente já caiu a ficha. Então tem uma galera escutando quem está falando isso daí. E aí as ações práticas são o quê? É lobby para parar com o uso de petróleo? É o quê? São várias coisas que a gente precisa fazer, obviamente, né? A primeira delas é o seguinte: por exemplo, se queima no mundo desenvolvido, não tanto aqui no Brasil, petróleo para a produção de energia. Só que o que acontece é o seguinte: energia solar e energia eólica hoje é mais barato por quilowatt produzido do que a queima de combustíveis fósseis. Então, não só a gente não teria emissões, como a gente economiza dinheiro porque a geração é mais barata. Só que o lobby da indústria do petróleo, e olha, não são muitas companhias, são 30 ou 40 grandes companhias de petróleo que dominam o lobby e que estão basicamente alterando o clima do planeta para as outras 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Então, a gente tem que mudar essa trajetória. E o Brasil, não preciso dizer isso, é o país que mais tem potencial de geração de energia eólica e solar de todo o planeta. Só que o Brasil é o país que mais vai sofrer com o aquecimento global. Por quê? Aumentar 4 graus de temperatura em Teresina, Cuiabá ou Palmas, significa que no verão, em vez de ter 41 graus, como bate nessas cidades, vai bater 45, 46 graus. Sim. Agora, quando você tem na Suécia, em Estocolmo, com 4 graus mais quente, eles não vão ter um inverno tão rigoroso. Você percebe que os países tropicais têm muito a perder com isso e o Brasil tem muito a perder com isso. E tem uma outra coisa, você havia falado também, isso obviamente muda o regime de chuvas, muda o regime de ventos e tudo mais. E tem uma outra coisa que a gente ouve falar bastante, que é a tal zona de convergência do Atlântico Sul. Isso. Essa mudança na temperatura, esse aumento na temperatura, pode causar uma alteração no regime disso, o que muda completamente toda a questão estrutural da agricultura aqui, principalmente Mato Grosso do Sul, Sudeste, Minas. Isso pode causar um grande problema também, né? Então, na verdade, a gente já está observando o decréscimo de chuva no Brasil Central e na Amazônia,
né? E já estamos observando queda na produtividade agrícola nessas regiões, né? E aí isso leva o Brasil a ter que repensar, porque nós temos uma vulnerabilidade muito grande com uma economia que depende muito do agronegócio. E daqui a alguns anos, quando chover 20%, 30% ou 40% menos do que chovia algumas décadas atrás, a nossa agricultura não vai ser tão competitiva como ela era. E o que nós vamos fazer com 220 milhões de pessoas? Nós vamos viver do quê? De exportação de soja e de carne, que não vai conseguir competir internacionalmente, porque nós vamos ter que ter uma agricultura irrigada, que é muito mais caro, requer, né, muito mais insumos. Quer dizer, o país tem que pensar nisso daí hoje, já. E é o mesmo, tem que pensar nisso, só que vem se discutindo muito essa questão de energias renováveis, só que um outro ponto que vem se discutindo muito é aquela região, existe uma região próxima ao estado do Macapá, que é onde existe muito petróleo. Sim. Se não me engano, na foz do Rio Amazonas. Isso. Que existe até uma margem equatorial, como é chamado. E eu não sei em que pé que está isso, mas falaram que tem muito petróleo lá e estão querendo... Existem questões de licenças ambientais e tal. Só que você vê que o que eu vejo como você falou, o Brasil ele tem um potencial gigantesco, talvez... Se não, acho que o país seria mais poderoso no sentido do potencial de energias renováveis, mas ainda a gente discutindo a extração de petróleo numa área que é extremamente sensível. O nosso ministro de Minas e Energia diz que o Brasil vai explorar até a última gota de petróleo que nós pudermos explorar. Isso é um erro brutal que está condenando a população brasileira. A custo do quê? Ao custo do lucro de uma companhia petrolífera que vai ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, faz sentido questões como essa, né? E explorar petróleo. Por que você não investe 40 ou 50 bilhões de dólares, que é quanto vai custar os estudos prospectivos para saber se tem petróleo? Você não investe isso no Nordeste brasileiro em geração de energia solar e energia eólica. Seria muito melhor negócio para o Brasil. E, além disso, tem outra questão. Quando você começa estudos prospectivos nessa região, demora 10 ou 15 anos para você começar a extrair petróleo. Ou seja, esse petróleo vai sair em 2035, 2040, quando ele pode não valer mais nada. E aí a gente jogar dezenas de bilhões de dólares totalmente no lixo. Faz sentido isso? Certamente não.